Ô João, hoje foi um dia da Federação Mineira se posicionar em relação às falas do Cruzeiro ontem em nota, né? Então a federação disse que vai colocar sim essas imagens, né? O áudio. A federação informa que o Cruzeiro vai ter acesso ao áudio do VAR referente ao clássico contra o Atlético. O material vai ser apresentado em uma reunião presencial na sede da FMF, né, da federação, com representantes do clube, seguindo o protocolo da comissão de arbitragem. Foi a informação de hoje à tarde, que nós trouxemos aqui também mais cedo. Então o Cruzeiro protocolou esse material contrário à decisão da arbitragem, especialmente o VAR. O Alexandre Matos, ele até disse que o árbitro de campo não teve culpa, que a culpa foi do Rodolfo Toschi Marques, que foi o árbitro VAR da partida clássico contra o Atlético. Então teve já esse desdobramento hoje em relação à federação. João. Olha só, é um lance complexo que gera, de fato, divisões. Você conversa com metade, acha que tinha que expulsar, você conversa com outra metade, você acha que não tinha que expulsar. O lance é tão complexo, que eu fui ouvir opinião de quem entende de arbitragem muito mais do que eu. Leonardo Gaciba foi chefe de arbitragem da CBF. Sim. Então deve entender alguma coisa de arbitragem. Uma coisa ele entende. Né? Assistiu o comentário dele na ESPN. Na ESPN. Não era lance para expulsão. Aí você muda o canal. Vai pro Grupo Globo, o outro grande grupo. Quem tá comentando lá? Paulo César de Oliveira. Sim. Foi árbitro da onde? FIFA. Deve entender alguma coisa de arbitragem também. Aí o Paulo César de Oliveira fala: tenho certeza que o lance era para expulsão, tinha que ter expulsado. Então, nós estamos falando de 2 árbitros FIFA, 2 árbitros padrão FIFA. Um fala que tinha que expulsar, outro fala que não tinha que expulsar. E o pior sou eu, que concordo com os dois. Eu só não concordo com tenho certeza. Tenho certeza e não concordo. Mas eu entendo as duas. Eu traduzi aqui, sim. né? Não posso colocar essas palavras com exatidão. Mas o Paulo César de Oliveira foi um baita de um árbitro. Árbitro FIFA, durante muitos anos, o melhor árbitro do Brasil. Ele falou com absoluta convicção no Grupo Globo que pra ele o lance era pra expulsão. E o Leonardo Gaciba, que também foi outro baita árbitro, durante muito tempo melhor do Brasil, também árbitro FIFA, foi o chefe da arbitragem na CBF até outro dia. Falou que ele não expulsaria. E só pra explicar que trem maluco que é arbitragem, rapaz. Eu tô com os dois, por incrível que pareça. Mas só como é que faz pra ficar com os dois? Porque aí é muito de interpretação, né? E pra explicar o protocolo do VAR, ô João, é o seguinte: o VAR ele só pode chamar o árbitro se ele discordar do que o árbitro viu ou não viu, do que o campo mostrou, ok? Como, por exemplo, o campo não mostrou pro árbitro que o Gabigol tinha dado uma cotovelada no Lianco. Ele não mostrou isso. Ele deu o amarelo pela chegada do Gabigol. Você sabe qual que eu acho que foi o lance pior do jogo? Do Kaique? O lance pior, eu não me lembro mais qual foi o jogador do Atlético, mas algum jogador do Atlético chegou com o cotovelo alto no Gabigol. Júnior Alonso. E que tomou o cartão amarelo. Se a lógica foi de dar um vermelho no Gabigol por um lance de uma asa alta que atinge o cara, eu acho que aquele lance também poderia ter sido a mesma interpretação. Eu acho que, pra mim, esse foi o lance mais dissonante da partida inteira. Mas de qualquer maneira, João, só pra explicar o protocolo, é o seguinte: o VAR só pode chamar o árbitro se o VAR discordar do que o campo mostrou, ok? Se for pra concordar, ele não vai chamar. Entendeu? Ele não vai chamar. Você fala assim: você não deu cartão aí, você não deu nada, a gente também acha que não foi nada, não vou chamar o cara pra ver nada. E pro VAR chamar o árbitro pra uma discussão, pra rever o lance ou pra ver lá na tela, precisa de unanimidade no VAR. No VAR. Você acabou de dar um exemplo aqui, que 2 caras que apitaram aí a vida inteira, cada um falou uma coisa. Se lá na cabine, que deve ter acontecido isso, um falou: eu acho que é pra rever porque é pra expulsão. O outro falou: eu acho que não é pra rever, ele já não chama o árbitro. Você entendeu?
No VAR, você precisa... Na cabine do VAR. É difícil pra caramba. Não, só tô explicando. Eu estou dizendo aqui de 2 árbitros, patamar FIFA. Aqui não é opinião do João Vitor, não. Aqui não é opinião da Itatiaia. Eu tô pegando opiniões de fora, né? 2. Mas o que eu tô explicando é o seguinte: se o Daciba e o Paulo Sérgio estivessem no VAR... Eu sei, mas eu tô VAR, reforçando isso que você tá dizendo. Se ele estivesse na cabine do VAR, não ia ser chamado árbitro. Cara, o Gaciba foi o chefe de arbitragem do futebol brasileiro. Até mais ou menos 1 ano atrás aí, 2 anos, se muito. Pô, o Gaciba foi um dos melhores árbitros que eu vi apitar dessa geração que eu cubro o futebol. O Gaciba falou, pra mim, não era lance pra expulsão. Aí o outro, que pra mim foi tão bom quanto o Gaciba, ou até melhor como árbitro, baita árbitro, que é o Paulo César de Oliveira, fala assim, não, pra mim, eu tenho convicção que era pra expulsar. É complicado, meu amigo. E se tivesse o Daciba, o Paulo Sérgio e o Pance, os 3 iam ter que falar que era pra expulsão pra poder chamar o VAR. E aí, na loucura que é o futebol mineiro, ou como qualquer lugar polarizado, é o seguinte, se você concorda com o Gaciba, você é atleticano e perseguiu o Cruzeiro. Se você concorda com o Paulo César de Oliveira, você é cruzeirense e tá contra o Atlético. Agora, não é fácil, viu? Pra mim, dessa história toda de falas, pra mim, pra mim que foi absurdo foi ouvir que o Dudu deixou a mão no gramado pro Lianco pisar. Isso eu também acho que nenhum ser humano faz isso. Isso eu acho que não tem nenhum sentido. Não faz sentido algum. João, Dudu não tinha condição nem de ter reflexo e visão periférica pra enxergar aquilo ali. Exatamente. É bobagem sem tamanho. O Dudu deixou a mão porque ele é maldoso, ele é experiente. Nunca que ele ia deixar a mão pra alguém pisar. Eu não sei quem falou isso. Eu não vi essa fala. Tanta gente que fala depois do jogo, eu não ouvi. Mas acho que qualquer um que falou isso, na minha opinião, de maneira muito respeitosa quem falou isso, eu discordo plenamente, porque o Dudu tá deitado ali, caído. Eu não vejo nenhuma condição do Dudu ter visto isso. E talvez se o Dudu na hora tivesse rolado, deitado pra lá e pra cá, até o VAR teria entrado em ação. Mas o que ele foi fazer? Ele foi e falou assim, Lianco, por que você fez isso? Você foi um babaca de ter feito isso. Ele vai ao encontro do jogador do Atlético. Ele não fica simulando. Eu acho que tem um negócio muito ruim para o Lianco nesse processo todo. O Lianco pilhou o jogo inteiro. Até antes do jogo, né? O Lianco... Então, quando o cara pilha o tempo todo e acontece um negócio desse, é óbvio que passa a impressão de que houve um dolo ali. É óbvio. Porque ele fez a pilha do jogo ali, ele fez o ambiente. Que também é papel do jogador. Ele faz para um lado, o Hulk faz para o outro, o Dudu faz para o outro, o Gabigol faz para o outro, e é parte do jogo também. Tem jogador que é santo, não. Mas, enfim, é mais uma página de tantas e tantas que já vivemos no Clássico. E aí, a questão do áudio, né, João, que tá chamando a atenção, porque quando é a CBF, geralmente no outro dia já disponibiliza esse áudio e tudo. E aí a federação tá ainda com esse tempo que vai ser levado para o clube celeste em portas fechadas. Isso aí que tá também trazendo um pouco aí de... não tinha que ser, né? A Federação Mineira de Futebol tinha que adotar o mesmo princípio que a CBF adota e dar publicidade pro fato. Qual que é o problema? CBF sempre na segunda-feira põe, né, João? Bota aí pra todo mundo ver. Qual que é o problema, gente? Exatamente. Minha opinião é essa. A CBF, na segunda-feira, ela coloca tudo que deu de zebra no fim de semana, ela põe na segunda. A CBF, que também não é nenhum exemplo de transparência, haja vista que até hoje ninguém viu aquele áudio do Hulk contra o Daronco, né? Verdade. Até hoje, ninguém ouviu. Então a CBF não é nenhum exemplo de transparência. Mas, de uma maneira geral, a CBF disponibiliza o áudio no dia seguinte ou no primeiro dia útil após o final de semana de futebol. A Federação Mineira podia adotar o mesmo procedimento. Seria bom pro futebol. Quanto mais transparência, melhor para todo mundo. Até para evitar o disse-me-disse, né, João? Porque quando vai, o clássico não acaba. Não acaba por conta dessas coisas também. Deixa eu só trazer uma informação para fechar. Amanhã, primeiro jogo de Leonardo Jardim, o nome dele saiu no BID há pouco. Então tem condição de comandar o time à beira do campo. Vamos ver quem vai ser o substituto do Gabigol. A tendência é que seja o Bolassi para começar essa partida amanhã em Sete Lagoas, João.